O tema que eu recebi para fazer essa ilustração é empreendedorismo feminino. Então, o primeiro passo foi fazer um esboço da minha ideia, que era usar 3 figuras femininas. Então, essa ilustração ela ia virar um post. Então, o primeiro passo foi definir minha área, que seria um quadrado, e dentro dessa área eu esbocei a minha ideia, que seria usar 3 figuras femininas. Então, eu enquadrei elas ali, defini um espaço para texto, e depois disso já parti para a ilustração das figuras. Essa é uma ilustração flat, então eu não estou muito preocupada com volume, não vai ter muita sombra. Depois de ilustrada, eu tirei uma foto com o meu celular e importei no Photoshop. Como eu trabalho com a mesa gráfica, eu prefiro fazer a ilustração à mão, no papel, e depois eu importo ela no programa para fazer a finalização dela. Porque trabalhar com a mesa gráfica direto ali não me dá essa total noção do tamanho do espaço que eu estou trabalhando. Ali no Photoshop você vai ver que eu vou corrigindo algumas coisas, então quando eu fiz ela à mão, foi só para ter é um esboço mesmo, né? Para eu ter uma noção das proporções, dos tamanhos ali. Mas que isso na mesa gráfica ela não me dá, né? Como eu já comentei. Então ali, no caso, eu vou corrigindo algumas falhas, algumas alturas que estavam erradas. Então, o legal do programa é isso. Cada figura ali eu vou fazendo numa camada para depois aplicar um pouco de textura e poder trabalhar com elas individualmente e fazer essas correções que eu comentei. Se você reparar, eu tenho uma paleta de cores prontas, que é uma paleta de cores que esse cliente específico ele já trabalha. Então a ilustração foi feita em cima da paleta dele. Eu não criei uma paleta nova, mas quando você for ilustrar, principalmente esse tipo de ilustração que é flat, é interessante você pensar numa paleta de cores, deixar ela pronta ali, facilita, né, na hora que você está fazendo esse acabamento. Vocês vão ver também que eu fui ajustando as cores dessa paleta, né? Então tem algumas cores extras ali, mas baseadas nas cores principais. Então vocês vão ver que eu vou mudar um pouco o tom, né, das peles, um pouco o tom das roupas, mas a ideia era ficar dentro dessa paleta. Então ela tem uma pequena alteração ali, né, alguns ajustes, mas isso que é legal também da ilustração digital, né? A gente tem essa liberdade de poder ajustar essas cores, visualmente o que fica mais harmônico, além de, como eu já falei, né, fazer todas essas correções das proporções, que às vezes ali no esboço, né, eu não me preocupei muito com isso. Então na parte digital a gente consegue melhorar, né? Você pode ver que alguns pescoços saíram do esboço original, eu fui fazendo essa correção mesmo. Uma coisa importante é você ter os pincéis ali do Photoshop no seu gosto ou no estilo que você quer para a tua ilustração. Então, você definir esses pincéis antes é importante, é uma coisa que eu não mostrei ali porque eu já tenho os meus ali definidos, os pincéis que eu gosto. Você pode baixar pincel, você pode comprar, tem pincel para comprar também, que tem efeitos diversos. Então, esse aí no caso é um pincel do Photoshop mesmo e eu dei uma configurada nele, então eu mudei um pouquinho o pincel que já vem pronto, né? Você pode mudar o ângulo, você pode mudar a pressão, você pode mudar várias coisas ali, se ele tem os efeitos, né, ruídos, enfim, quando você abre ali o pincel, tem várias opções para você configurar. Então os meus pincéis são do Photoshop mesmo, não tem nada de especial, mas eles estão configurados do jeito que eu tenho a minha preferência ali. Inclusive o ângulo, como se ele fosse realmente um pincel, né, de verdade, assim, tivesse aquele ângulo mais inclinado. Essas coisas todas você pode configurar lá. Essa ilustração, esse estilo de ilustração é um estilo que esse cliente ele já usava. Então, essa ilustração flat, ela é bem limpa, né? Ela é bem minimalista, ela não tem volume, ela não tem muita sombra, ela não tem até muitas linhas. Então, a ideia é deixar ela como se fossem ícones, né? Uma linguagem bem estilizada, assim. Então, para finalizar ela,
eu utilizei algumas texturas depois, no fundo, nas roupas, que é uma textura que ela tem a mesma definição do pincel, né? Então a ideia é usar uma textura que tem essa unidade, assim, para não parecer que, eu coloquei uma textura ali, né? Como se a textura fosse feita com o próprio pincel, né? Ele tem bastante ruído e essa textura também tem bastante ruído, então deu a unidade depois, né, no final dessa ilustração, para não brigar uma coisa com a outra, né? E aí eu mostrei até o processo final, que foi na hora de colocar os textos, né? Depois que a ilustração estava pronta, aí eu tive que encaixar um texto, encaixar um espaço para ele, então eu fui testando algumas formas. Depois eu acabei mudando, não gostei muito dessas formas mais orgânicas, assim. Achei que ficou brigando com a ilustração. Apaguei tudo, como vocês vão ver aqui na gravação da minha tela, e acabei indo para uma forma mais simples, né, para não ficar tirando a atenção da minha ilustração, que é o chamariz aí do post. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida ou quiser que eu faça, mostre algum desses processos com mais detalhes, deixe um comentário e em breve vai ter novas ilustrações, então fica aí comigo.